Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Líderes de Sucesso, podcast da Fórmula Digital que traz, claro, toda semana pessoas influentes aqui do nosso estado, empresários, advogados, pessoas que vão mudar o seu dia a dia. A gente aproveita para deixar aquele convite para você se inscrever no nosso canal, deixar o like, ativar o sininho e, claro, comentar o nosso episódio. Bom, no episódio de hoje a gente traz um convidado muito especial. Ele é advogado e pós-graduado em Direito Público e Direito LGBTI+. Uma das vozes mais atuantes na defesa da diversidade e dos direitos humanos no Brasil. Ele foi vice-presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB aqui do nosso estado. E é coordenador jurídico da ONG Igualdade e atua como juiz leigo no Tribunal de Justiça do Estado. Ele é reconhecido nacionalmente, é embaixador do Miss Universo Trans Brasil e do Miss Brasil Diversidade, unindo representatividade, cidadania e inclusão. Uma referência nesse tema e um profissional que inspira essa transformação social. Seja muito bem-vindo, Diego Cândido. Muito obrigado. É uma honra estar aqui no Líderes de Sucesso. E hoje, com certeza, a gente vai trazer aí muito assunto e vamos fazer muitas trocas e conexões, que eu acho que é isso que é o mais importante, né? As conexões que a gente faz no nosso dia a dia, e aqui não vai ser diferente hoje. É isso aí. Bom, pra gente começar, Diego, vamos começar pelo início da tua trajetória, né, no direito. E essa escolha pelo direito público e LGBT. Como é que foi isso? Porque imagina, né, tu deve ter começado há mais de 20 anos atrás. Eu imagino que deve ter sido um desafio naquela época. Hoje a gente tem uma aceitação maior nisso, mas há 20 anos era diferente, né? Com certeza, era diferente, e vou te dizer que tem uma grande virada de chave na minha carreira, né? Então, nós temos aí, eu realmente tenho mais de 20 anos de profissão, né? Eu iniciei em 2002, quando me formei, e aí, ali eu entendi pela necessidade de fazer uma especialização em direito público, que naquela época era o que eu mais gostava e eu estava trabalhando muito naquela área. E trabalhei, né, por muito tempo, mas também ao longo desse período eu fui assessor de juiz, assessor de desembargador, tive aí 6 anos dentro do judiciário como assessor. Daí depois acabei, né, fazendo o processo seletivo e entrei como juiz leigo, depois que larguei a assessoria, né, que eu pedi exoneração, voltei para a advocacia e aí passa o tempo, nós chegamos na pandemia. E é ali que eu digo que é a grande virada de chave. Porque até então, Micael, eu vou te dizer que eu não tinha nunca pensado, apesar de ser um homem gay, né, e me entendendo como um homem gay, cis, desde os 18 anos, que eu entendi, né, a minha orientação, a minha identidade, eu estava tranquilo com relação a isso, nunca tive problema, mas eu nunca pensei, nunca tive aquele olhar para o outro. E isso eu te digo com a maior sinceridade do mundo, né? O que eu posso fazer pela sociedade, pelo mundo, para além do meu trabalho, né? Claro que o trabalho da advocacia muitas vezes transforma vidas por si só, porque a gente lida com direitos das pessoas, com a vida das pessoas, com o estado, né, das pessoas, quando a gente fala em direito de família, mas a gente precisa fazer mais. E eu só fui entender isso na pandemia. Então vem 2020, março de 2020, e ali todos nós nos recolhemos, né? Tu vai lembrar muito bem disso. Todos nós fomos para casa, ninguém podia sair, era um período assustador. E né? que a gente não sabia o que ia acontecer também, né? Não tínhamos ideia de nada e estávamos presos em casa. Mas, na época, eu já estava na Comissão da Diversidade Sexual e Gênero da OAB e ali eu pensei numa ação, né, propositiva, e eu propus isso para a comissão porque eu vi uma notícia, né? Eu lembro na época veiculada pelo Túlio Milman, jornalista na Zero Hora, e ali ele veiculou que a ONG Igualdade, Associação de Travestis e Transsexuais, estava fazendo uma campanha de arrecadação de cestas básicas para as pessoas trans em situação de vulnerabilidade. E ali naquele momento, extrema vulnerabilidade. Por quê? Porque são pessoas que vivem como profissionais do sexo, ou seja, trabalhando nas ruas, e naquele momento estavam nas suas casas, impedidas de exercer a sua profissão. E naquele momento eu entendi que a OAB deveria fazer uma campanha, e eu encabecei essa campanha e fomos fazer a entrega das cestas básicas lá no Espaço Vila Flores, que fica ali na floresta ali, né? Legal. E aí ali estava ocorrendo essa ação solidária, né? Presidida pela Marcele Malta, a instituição até hoje, desde a fundação, em 1999, essa instituição ela teve a sua fundação,
nas mãos de Marcele Malta, que hoje é a travesti mais antiga em atividade no país, com 75 anos de idade. Nossa. Presidenta da ONG Igualdade, vice-presidenta da Rede Transbrasil. Naquele momento eu me conectei com Marcele Malta, que para mim já era uma referência, eu acompanhava o trabalho dela há muitos anos. E ali nós fomos fazer essa entrega simbólica das cestas básicas. E ela me perguntou, né? Toda quarta-feira estaremos aqui. Tu queres voltar na próxima? E eu disse, sim, vou voltar até para ver como funciona, como é que vai acontecer essa distribuição, né? E eu retornei. E vou te dizer que eu passei a ir todas as quartas-feiras. Não como advogado, mas como uma mão ali, um braço, para carregar a cesta básica, entregar, conhecer as pessoas que estavam buscando, que eram pessoas trans em extrema vulnerabilidade. E ali a gente começou a trabalhar. Se passaram, eu acho que umas 5, 6 semanas, e ela olhou para mim e disse assim, tu queres trabalhar comigo na instituição? E dali eu nunca mais saí da ONG Igualdade. Então aí nós temos mais de 5 anos já, né, que eu trabalho com a Marcele Malta, estou ao lado dela, aprendo muito com ela, e ali eu já conheci a delegada Andréa Matos, que é a nossa querida delegada Andréa Matos, que já nos deixou, infelizmente. Ela foi vitimada por um câncer muito agressivo. A delegada era a diretora do Departamento de Grupos Vulneráveis da Polícia Civil. E naquela época, em 2020, porque nós temos aí um marco muito importante. Em 2019, em junho, e já trago aqui esse dado, foi criminalizada a LGBTfobia no Brasil. Então Sim. Nós temos em junho isso. E o que acontece então no ano seguinte? Em dezembro de 2020 é instalada a Delegacia de Polícia do Combate à Intolerância aqui em Porto Alegre. E a delegada Andréa Matos, que já era a diretora do Departamento dos Grupos Vulneráveis, foi então designada para instalar essa delegacia e ser a titular da delegacia. E naquele momento eu me conecto então com a delegada Andréa Matos, me torno amigo dela, e ela me diz, estou fazendo um pós em direito LGBT. E que tal tu ir comigo? Vamos juntos? E eu disse, vamos, eu topei o desafio. E ali, então, eu entendo a necessidade de me especializar no tema, porque já estava trabalhando. Sim. E ali, então, eu e a Andréa fizemos o pós, concluímos, e a Andréa Matos, a gente estabelece uma conexão muito forte. Né? Ela já me coloca dentro da polícia, eu já começo a trabalhar diretamente com a Polícia Civil, com o Departamento de Grupos Vulneráveis, até que em 2022 ela nos deixa, né? Porque ela já estava com diagnóstico de câncer nessa época, muito jovem, com 43 anos, ela nos deixou, só que ela me deixa um legado muito grande. Até hoje eu tenho uma relação muito estreita com a Polícia Civil, eu dou cursos na Cadepol de combate à intolerância. Eu tenho hoje a delegada Tatiana Bastos, que é a atual diretora do Departamento de Grupos Vulneráveis, também como minha amiga, minha parceira de trabalho. E hoje o titular é o Vinícius Nahan, da Delegacia de Combate à Intolerância, que também é um homem negro, primeiro delegado negro ali que assume essa delegacia. Uhum. Então também é muito simbólico. Ele está há pouco tempo à frente da delegacia. Sim. E nós juntos ali desenvolvemos um trabalho, né, de várias mãos e vários braços. E Diego, entrando nisso, né, a gente vê hoje em dia muito essa questão das empresas, né? Vamos entrar para a parte empresarial, do mercado de trabalho. Muitas empresas querem entrar nessa parte de diversidade e não sabem como, né? Ou não tem um treinamento específico. O que uma empresa e o empresário que está nos assistindo agora, o que ele pode fazer? Quais são as vantagens dele ter esse treinamento de diversidade, não só LGBT, mas pode ser questão racial, né? A questão, por exemplo, de PCDs também. Qual é a vantagem dele ter isso dentro da empresa dele e também de, vamos dizer assim, educar os seus funcionários, treinar os funcionários para isso? Perfeito, excelente, porque ultimamente eu tenho feito bastante esse trabalho dentro das empresas, né? Uhum. Eu tenho até uma palestra que se chama Diversidade e Inclusão no Ambiente Corporativo, onde a gente discute exatamente essas questões. O impacto, né, da inclusão da diversidade, né, dentro da empresa como um todo, fazendo parte ali de um treinamento, de um letramento, né? E eu vou além disso. Hoje a gente tem falado muito em sensibilização.
né? Esses cursos, eles servem para sensibilização. Por quê? Porque a gente falava muito em capacitação. Mas eu entendo que todas as pessoas, todos nós somos já capacitados, somos capazes de muitas coisas. Então, o que precisa é levar humanização para dentro dessas empresas. E aí nós vamos trabalhar o respeito, a empatia, a inclusão, o olhar para o outro, que é aquilo que eu comecei falando aqui, né? Quando a gente começa a olhar para o outro, entender as demandas do outro, as especificidades, a gente começa a ampliar o nosso olhar. E todas as empresas, eu arrisco dizer que hoje uma empresa, ela só é um case de sucesso se ela tem isso como um eixo dentro dela, né? Ela tem que trabalhar a diversidade, a inclusão, por meio de várias formas. Nós temos hoje várias maneiras de trabalhar isso. Uma delas é fazendo um processo seletivo afirmativo. Eu trago isso como um exemplo. As pessoas, muitas vezes, sou procurado por empresas e elas me perguntam: olha, eu gostaria de contratar uma pessoa trans. Mas o que a gente tem visto aqui é que nos nossos processos seletivos, nenhuma pessoa trans se candidata. E aí eu pergunto, né? Já na hora eu pergunto, tá, mas esse processo seletivo, ele é amplo ou ele é específico para pessoas LGBTs ou para pessoas trans? Não é. Qual é que seria essa diferença, por exemplo? Uma vaga para a maioria da população, que seria, e uma para pessoa LGBT ou trans. Como é que seria essa diferenciação? A diferença é a seguinte: num processo seletivo normal, comum, né, vamos dizer assim, geral, a pessoa trans, ela nunca vai se candidatar, porque ela já se coloca num lugar de vulnerabilização, porque a sociedade a coloca ali. Sim. Então ela não vai se candidatar para aquela vaga, porque ela entende que ela não vai conseguir. Então isso já afasta ela, a possibilidade, mesmo que ela tenha todas as capacidades, preencha os requisitos, ela não vai se inscrever, porque ela vai ter medo de sofrer preconceito e discriminação dentro daquele processo seletivo. Então a gente chama de um processo seletivo afirmativo. Muitas das vezes eu tenho visto pessoas trans e não binárias, né, nesses processos. Por quê? Porque o gay, a lésbica, vai sim, né? Nós temos uma questão aí de orientação, né, sexual. Que não vai mudar em nada o gay, a lésbica se inscrever naquele processo geral. Mas a pessoa trans e a pessoa não binária, né, a pessoa intersexo também, nós estamos falando aqui de identidades de gênero. E aí sim, são marcadores muito relevantes num processo seletivo. Porque aquela pessoa trans, muitas vezes, eu vou trazer aqui um exemplo, Micael, uma pessoa trans feminina que não tem processos de feminilização, que não fez cirurgia, que não colocou uma prótese mamária, ela tem ainda muitos marcadores masculinos naquela identidade, visualmente falando. Sim. Embora ela seja uma mulher, ela se identifique assim, e nós devemos respeitá-la como mulher, porque é uma identidade. Claro. Mas no momento que ela entra no processo seletivo, o que vai acontecer? E é o que acontece na prática. Causa estranheza aquele corpo. As pessoas não sabem lidar com aquele corpo. Porque ela tem uma identidade feminina, porém ela tem ainda uma aparência masculina, porque não passou por procedimentos, porque não quer ou porque não tem condições. Aí são vários os fatores, né? E isso é de foro íntimo. Mas nós temos que entender aquele corpo. Se ela se identifica como uma mulher, ela deve ser tratada como mulher. Então ela vai usar o banheiro feminino, ela vai ter direito, sim, ao nome social no seu cartão ponto, no seu crachá, se ela não retificou ainda. Se ela retificou, tá tudo certo, é o nome feminino que está ali. Mas o nome social, o banheiro, são questões muito sensíveis. Às vezes, ela é chamada de ele, por exemplo, né, por colegas que não sabem como lidar. Então, como é que a gente começa isso? Fazendo a sensibilização, né, o treinamento com os colaboradores da empresa, preparando essa empresa para receber aquele corpo trans. Como que ela vai ser chamada, como que eu vou me dirigir a ela, como que eu vou recebê-la no momento em que... Aí nós vamos um pouquinho mais além. Uma pessoa trans, muitas vezes, não tem o apoio da família. Posso dizer que na maioria das vezes. Ela não tem contato com a 99%. família, não tem apoio da família. Então, quem é a família dessas pessoas? São os amigos, é a rede de apoio, e os colegas de trabalho. Então ela vai chegar no seu local de trabalho muitas vezes e pode ser que ela recém tenha sofrido uma situação de transfobia dentro do ônibus, por exemplo, naquele deslocamento para o trabalho. Como que ela vai chegar lá às 8 horas da manhã para trabalhar? Totalmente impactada, totalmente vulnerabilizada, e aí ela vai contar com esses colegas de trabalho, muitas vezes, para acolhê-la, para levar uma palavra de conforto, um abraço, para fazer uma denúncia, por que não? Porque às vezes a vítima ela fica silenciada,
com tantas violências que ela sofre, ela silencia e ela bloqueia e ela precisa de uma outra pessoa que saiba. Ah, tem a Delegacia do Combate à Intolerância, ela é uma pessoa trans, ela é mais vulnerável que eu, porque eu sou cis, eu tenho certeza absoluta que eu vou sair de casa de manhã e eu vou voltar com segurança à noite, salvo se me acontecer uma fatalidade, que todos nós estamos, né? Aí, vulneráveis a isso. Sim. Mas eu sei que eu não vou sofrer nenhum ataque porque eu não sou uma pessoa trans, né? Mas uma pessoa trans, ela sai de casa e ela já está suscetível a sofrer ataques, a sofrer piadinha, aquela cultura do cotovelo, quando ela entra, aquela pessoa ali que estranha, né? Hoje, as pessoas são chamadas de aberração. Eu tenho um processo em que uma pessoa trans é chamada de aberração. Então, para tu veres quantas camadas nós temos aí, né? Até tu entrares num processo seletivo e tu poder submeter a uma avaliação, tu ser ali avaliado, a tua vestimenta. Às vezes a pessoa não tem nenhuma roupa para ir até esse processo seletivo, né? Então, para ver quantas questões nós temos a serem trabalhadas, né? E o que nesse treinamento que tu faz dentro das empresas, o que tu nota que os colaboradores e o próprio empresário, ele tem maior resistência no que tu observa assim que tem dificuldade para mudar? O quê? Eu entendo hoje o que eu tenho visto na prática, né? Uhum. A questão ali é principalmente entender essa questão, embora a gente esteja em 2025 e às vezes é difícil da gente compreender, quase 26, quase 26. As pessoas não entendem ainda como que funciona a questão dos banheiros. É uma questão muito tormentosa. Então eles dizem, tá, mas é uma pessoa trans que vai vir para a empresa. E agora? Qual o banheiro que ela vai usar se eu só tenho 2 banheiros? Ou seja, a pessoa ainda entende que tem que ter um terceiro banheiro especializado ali em pessoas trans. Então é muito curioso isso. E aí eu digo assim, o banheiro ideal, que é o inclusive nós fizemos isso na OAB, é uma ação afirmativa que a nossa comissão propôs na OAB para o presidente Lamáquia e ele de pronto acolheu. Eu acho que há 2 anos já que nós já temos os banheiros inclusivos dentro da OAB, que é o banheiro que é para todas as pessoas, né? Eu sempre digo, qual é o banheiro ideal? É o nosso banheiro de casa. Se o banheiro de casa tem lá o bonequinho e a bonequinha, não tem. Né? E assim, Diego, isso é uma questão muito simples e que eu vou dar até um exemplo para o público de casa que a gente tem aqui na fórmula, tá, gente? A gente tem aqui na fórmula 2 banheiros, tá? Um deles é utilizado por homens e mulheres que trabalham aqui. Não tem essa distinção de banheiro masculino ou banheiro feminino. E nunca aconteceu nada fora de hora, vamos dizer assim, né? Temos também um outro banheiro, mas é para PCDs. Agora, nunca teve nenhum conflito, ninguém nunca perguntou, tá, mas e o banheiro masculino e o banheiro feminino? Não, todo mundo usa um banheiro unissex, né? É difícil a gente entender racionalmente a dificuldade de entenderem isso. Exatamente. Né? Que é uma coisa, na minha visão pessoal, é simples. É muito simples de entender, de compreender, né? Isso. E aí lá na OAB nós fizemos assim, então. O bonequinho, de um lado é o homem, de outro lado é a mulher com a sainha, que é o banheiro. E quando tem acessibilidade, só incluiu a cadeira de roda do lado. Então, os banheiros estão hoje assim na OAB. E a outra dificuldade que eu trago é o nome social. Porque a empresa, o empresário, ele tem muita dificuldade em entender o nome social. Porque a pessoa ela vai chegar, ela tem um nome de registro ainda, né, que é o chamado nome morto para quem já retificou. Uhum. Ela está com o seu nome de registro, né, se é uma pessoa trans feminina, por exemplo, nome de registro masculino, mas o nome social é feminino. E a empresa não entende qual o nome que vai adotar, como é que ela vai lidar com isso. E ela não entende nem qual é o significado do nome social. Então a gente vai realmente com um letramento. Esse curso de sensibilização, ele prevê o letramento, né? LGBT, o letramento racial, o letramento PCD muitas vezes. Então é uma inclusão como um todo, né? Eu levo a pauta LGBT, mas eu sempre agrego os meus colegas, meus amigos que trabalham com pauta racial, PCD. Eu acho que a gente tem que fazer a inclusão como um todo. E nesse momento do nome social eu vejo que é a parte mais sensível, porque eles não entendem. Tá, mas o nome de registro é esse. Como que eu vou trabalhar com um nome social se ela está registrada, né? Essa pessoa está registrada com o nome masculino. E aí tu explicas que o nome social ele está previsto, inclusive aqui o nosso estado ele é pioneiro, ele está regulamentado por decreto desde 2012. Nossa. Então tu vê quanto tempo que nós temos o nome social aqui no estado do Rio Grande do Sul, antes mesmo de ser adotado a nível nacional.
Então, o nosso estado, ele é mais uma vez pioneiro nesses direitos, como em outros vários, e aqui nós temos o nome social, sendo hoje, se eu desrespeito o nome social, é um caso, sim, de transfobia. Assim como chamar pelo nome morto uma pessoa que já retificou. Então, está equiparado isso. Então, eu não respeitar o nome social configura uma situação de transfobia. Então, eu levo essas informações para o empregador, para o empresário, e eu mostro para eles as responsabilidades que decorrem para as empresas, né, do não respeito ao nome social, do não respeito ao banheiro. Então, eles entendem que a empresa vai responder na esfera trabalhista e a pessoa do RH, muitas vezes o chefe ali, vai responder pessoalmente também. Então, eu mostro para o empresário que isso vai respingar em todo mundo. Né? Porque aquele funcionário do RH, o chefe do RH, por exemplo, que já tive vários casos, respondeu pessoalmente, mas a empresa também responde em nome dela pelo ato do seu líder ali do RH. Então tu vê o quão importante é do empresário saber disso, porque a empresa, o nome da empresa vai estar num processo, numa demanda na esfera trabalhista, ou na esfera civil buscando indenização, ou lá na delegacia de polícia tendo que prestar depoimento. Então, assim, é algo que vai respingar em todo mundo. E gera São responsabilidades, um problemão, né? Exato. Então, envolve muito a questão de direito do trabalho. Então, eu levo essas informações para dentro das empresas e depois que isso é feito, essa sensibilização, aí a empresa, ok, estamos prontos para esse processo seletivo. A gente monta, então, um processo seletivo afirmativo, com vagas afirmativas para pessoas trans e não binárias, e ali então essas pessoas virão com certeza, e sempre acontece, as pessoas surgem, um número muito grande de pessoas que estão dispostas a enfrentar aquele processo que vai ser inclusivo, vai ser feito com todo cuidado. Muitas vezes eu monitoro esses processos, as empresas me contratam para eu fazer esse processo, né, assinar ali com eles esse processo seletivo, e aí é feito com muito cuidado. Em alguns casos eu já participei das entrevistas. Agora mesmo a gente está fazendo um processo muito importante dentro do Tribunal Regional do Trabalho. Eles entenderam que era necessário fazer um curso profissionalizante para inserir as pessoas trans no mercado formal de trabalho. Então veio uma determinação do TST para o TRT da 4ª Região e eles me contrataram como consultor desse processo. Então eu, inclusive, fiz as entrevistas, né, validando se a pessoa era trans ou não, para que pudesse fazer parte daquele processo. E estão ocorrendo, é um curso que está em andamento agora, vai ter uma formatura, e são pessoas que serão depois inseridas no mercado formal de trabalho por meio de empresas parceiras do TRT da 4ª Região. Sim. Então tu vê, é algo que está acontecendo em todos os órgãos e todos os poderes, em todas as empresas hoje estão preocupadas com isso. E o Tribunal Regional da 4ª Região nunca tinha feito algo semelhante. É a primeira vez, é um projeto piloto, e que está dando muito certo, porque foi feito com todo cuidado, com todo carinho, com sensibilização, e eu acho que é esse o caminho para todas as empresas. Então eu acho que é importante que a gente deixe isso registrado, que as empresas hoje, elas precisam ter esse olhar, né, com mais cuidado, mais carinho para essas populações, essas ditas minorias que não são minorias, né, Micael? Sim. Hoje a gente sabe que a gente fala em minoria num aspecto qualitativo e não quantitativo, né, mas que precisam sim ter um tratamento especializado. Não sei até quando, o ideal seria que não fosse assim, né? A gente não precisaria disso. Tocando nesse ponto, né, a gente vê, assim, pro empresário que tá nos assistindo em casa, né, ele... E pelo que tu falou, né, o treinamento teria que começar pelo próprio empresário, que às vezes não tem esse conhecimento que tu tá trazendo pra gente. Mas o empresário pode pensar o seguinte: tá, mas o que isso beneficia a minha empresa? Eu contratar esse treinamento, eu treinar os meus funcionários, ter esse tempo todo de dedicação. O que ele ganha com isso? Hoje nós temos várias certificações relacionadas à diversidade. Uma delas é isso. Por exemplo, dentro da OAB do Estado do Rio Grande do Sul, nós temos selo Empresa Amiga da Diversidade. A empresa que quer buscar esse selo, ela vai se inscrever, e se ela preencher os requisitos, né, nós temos uma comissão dentro da Comissão de Diversidade que avalia essa empresa, ela vai dentro da empresa, avalia se ela reúne os requisitos para receber esse selo. Isso é um exemplo, mas são vários. O governo do estado agora lançou, por exemplo, na Secretaria lá de Trabalho,
também lançaram o selo Empresa Amiga da Diversidade. Então essa empresa ela também pode ser certificada pelo governo do estado, pela OAB do estado do Rio Grande do Sul. Tem várias, né, órgãos hoje que já dispõem desse selo. E aí dentro desse selo as empresas obtêm vantagens. Obtêm vantagens. Quais seriam, por exemplo? Principalmente sendo certificada, né, como empresa amiga da diversidade, Tá. e isso vai elevar com certeza o conceito da empresa. Porque hoje se entende que assim como nós temos a preocupação com as questões de meio ambiente, as questões, né, do lixo principalmente, da reciclagem do lixo, hoje a diversidade ela é um eixo dentro do ESG, né, que nós temos. Sim. É muito importante que nós tenhamos hoje porque os benefícios são vários, né? Nós temos hoje vários benefícios agregados a essa inclusão da diversidade, mas acima de tudo, eu entendo que para além de ter benefícios, eu acho que é a questão das humanidades. A gente precisa levar humanização para dentro de empresas que muitas vezes não têm esse olhar. E eu acho que isso modifica a forma com que os funcionários trabalham. No momento que uma empresa, e isso eu vejo porque as pessoas me trazem esse feedback, quando a empresa insere essas práticas, traz isso para dentro da empresa, as pessoas são mais felizes, porque elas são reconhecidas. E aqui eu falo de diversidade e inclusão como um todo, Micael. Nós temos que falar de corpos gordos, que muitas vezes não tem lugar na sociedade. Eu tenho N processos envolvendo gordofobia, de influenciadores digitais, de pessoas dentro de empresas sofrendo gordofobia. Por quê? Porque não tem uma sensibilização, não tem o olhar humano. Por que aquele corpo gordo não pode ocupar o mesmo espaço que outro? Por que uma pessoa preta não pode também ser uma liderança dentro de uma empresa? E isso falta muita informação. E eu acho que para além de qualquer benefício, é a questão da humanidade. Nós estamos perdendo as humanidades. Então eu sempre faço esse apelo para que as empresas resgatem as humanidades dentro da empresa. Porque ali nós vamos ter, acho que, maior felicidade, as pessoas poderem ser quem elas são, trabalhar de forma feliz, querer trabalhar, querer ir para o trabalho, isso é muito importante. Muitas vezes a pessoa acorda e diz, vou ter que ir para aquela empresa, ambiente tóxico, um fica falando do outro, não respeitam ninguém, aquelas piadinhas homofóbicas, machistas, que não são mais piadas, hoje é crime, né? O racismo recreativo é crime, então, mas só que empresas ainda praticam isso. Tem lideranças que praticam. Eu há pouco tempo recebi dentro de um hospital conceituado de Porto Alegre um homem trans que sofria transfobia dentro da empresa há 2 anos, dentro do hospital. Meu Deus. Ele adoeceu porque essas violências reiteradas geram o sofrimento e, por consequência, o adoecimento da vítima. Tu vê, né? É uma coisa muito que as pessoas podem dizer, não, mas assim, mas dentro de hospital tem médicos, tem enfermeiros, pessoas formadas, né? Que não são ignorantes. Mas não, o preconceito não tem cargo, não tem posição, não tem formação, né? Pode vir de qualquer pessoa, de qualquer posição social, né? Exatamente. O que mais assusta nesse caso do hospital, veja bem, é bem isso que tu falaste. Foi no início do ano que aconteceu, ele sempre sofria, só que ele sofria calado porque ele não podia perder o emprego. Então ele entendeu que precisava manter a família com aquele emprego, é um hospital conceituado, e ele resolveu procurar a psicóloga do RH, porque ele já tinha ido na chefia do RH, ele tinha ido a todos os setores e ninguém tinha feito nada. Ele disse, não, acho que agora a psicóloga vai me ajudar. Então naquele momento que ele já está com adoecimento, ele procura a psicóloga, e a psicóloga disse assim para ele, tu escolheu ser isso aí. Tu vai sofrer aqui dentro, tu vai sofrer lá fora, tu vai sofrer em todos os lugares, então aceita. Meu Deus. Aceita que dói menos. Isso partiu de uma psicóloga de um setor de RH de um hospital. Então, para tu veres como são várias camadas. É por isso que eu digo, a desinformação, a falta de humanidade, a falta de respeito, condutas criminosas, porque é um crime sim. Claro. Então, são várias as questões que precisam ser trabalhadas. Imagina, esse hospital precisa urgentemente, né, de um treinamento, de uma sensibilização para todos os funcionários. Porque assim, Diego, se trata o próprio funcionário, o próprio colega desta forma, imagina como não trata os pacientes. Porque esse hospital também deve ter pacientes gays, lésbicas, negros. Imagina como eles são tratados. Porque assim, enquanto tu tá doente, tu tá vulnerável. Exato. Tu tá sofrendo. Então, tu quer ali ter um acolhimento, né? Pra tu ficar mais tranquilo naquele momento que tu tá doente. Então imagina o tratamento para esse paciente. Eu fico imaginando agora, né? Fundamental isso, porque o que eu mais recebo é denúncias, e muitas vezes eu vou até o hospital de pacientes, pessoas trans que estão muitas vezes em UTIs ou estão acamadas em quartos, e elas estão sendo desrespeitadas. E eu vou te dizer que olha só o quão importante é a informação e a sensibilização.
Uma das vezes eu fui num hospital também aqui, fui chamado, e aí eu fui lá e ela me disse, olha, doutor, estão me chamando de ele o tempo inteiro, ele, não aceitam o meu nome feminino e eu já estou doente, né? Já me sinto e estou muito chateada, muito triste, quero denunciar. E aí eu chamei, né, o técnico de enfermagem que estava responsável por aquela menina e perguntei a ele por que estava fazendo aquele tratamento. Perguntei a ele, inclusive, o que tu estás vendo aqui? Visualmente, né? Não é uma mulher? Ele, sim, doutor. Só que eu faço a asepsia, eu dou o banho nela e eu vejo que ela tem um órgão genital masculino. Deus. Então eu chamo de ele. E eu digo, entendi. Daí eu disse, então tu pode me chamar o teu supervisor, o teu gerente? Naquele momento, Micael, eu poderia chamar a delegada Tatiana, eu poderia fazer denúncia, eu poderia fazer com que ele perdesse o emprego, claro. Eu poderia fazer várias coisas, mas eu pensei, não, eu tenho que pensar na próxima pessoa trans que vai acessar esse hospital, para que ela não sofra isso. Então, vamos resolver de outra forma? Vamos. Eu chamei o gerente, conversei com ele e propus a ele um evento. Eu disse, quem sabe a gente faz um grande evento aqui no hospital, um evento chamando todos os colaboradores, né? Tu me vê aí o horário que fica melhor, vamos montar e eu me disponho a vir aqui conversar sobre esse assunto com todos os colaboradores. E ele disse assim, aí não passou uma semana, ele me ligou, doutor, nós vamos fazer um grande café da manhã aqui no hospital, no auditório. O senhor está convocado aqui para vir conversar com nossos colaboradores. Eu cheguei lá, era nutricionista, era técnico de enfermagem, psicólogo, todos que puderam estar ali naquele momento estavam. Foi um evento transformador. A partir dali, a gente sempre faz atualizações desse bate-papo. Eu digo que é um grande bate-papo, né? Uma grande troca. E a gente faz atualizações, eles me chamam sempre, em todas as pautas que eles têm. Então, tu vê, revolucionou o hospital. E olha que o testemunho dos funcionários. Disse, doutor, eu nunca atendi uma pessoa trans. Agora eu já sei como lidar. Então, olha a diferença, né? E as pessoas nunca mais me reclamaram de atendimento ali inadequado dentro daquele hospital. E depois tu teve um retorno desse enfermeiro? Sim, um retorno, porque ele ele disse que não sabia, que não tinha informação. Inclusive, ele participou desse curso ali. E ele disse assim, eu não tinha essas informações, eu não tinha atendido nunca uma pessoa trans e agora eu sei. E agora eu entendi, né? Eu não tinha buscado essas informações, eu nunca convivi, porque muito isso também, né, Micael? As pessoas me reportam essa situação e eu entendo quando não há a maldade. Nós temos que ter esse filtro. O discernimento, ele é necessário. Embora eu trabalhe hoje como militante da pauta a nível nacional, a gente tem que ter esse discernimento do que é falta de informação e o que é realmente a intenção de ofender. A maldade, né? A gente tem que ter cuidado, porque senão a gente vai abarrotar a delegacia com casos que não se resolvem na delegacia. A gente resolve com humanização, com conversa, com educação. Exato. Então, essa é a importância. E naquele momento, ele foi muito sincero. Por isso que eu entendi que não era caso de denunciar. Ele disse, doutor, eu nunca atendi uma pessoa trans, eu nunca convivi com uma pessoa trans. Nunca tive uma pessoa trans nas minhas relações. E isso realmente é normal, é o que mais acontece. Sim. As pessoas, elas não convivem, né, com pessoas trans, então elas não sabem como lidar. Exatamente. Né? Então, tem muito isso. Acho que a educação resolve muitas das vezes, né? Bom, Diego, a gente vai dar uma pausa rapidinha. A gente já volta aqui com Líderes de Sucesso e agora a gente vai ver um institucional muito especial aqui da Fórmula. Em seguida, a gente volta com o nosso papo aqui com o Diego para falar sobre parte de violência LGBT aqui no estado, também a parte dos empresários, né? Continuar com essa parte de benefícios das empresas com a questão da diversidade. A gente volta já já. Todos os dias, enquanto muitos ainda dormem, tem gente que já acordou para fazer o impossível acontecer. Essa questão eles não esperam de a educação. sorte. Eles criam caminhos, porque transformam ideias em negócios, num meio e negócios que em impacto real. O que não estava próximo é fácil, da gente. Exato. É arriscar. Pode até tocar cair, nessa questão, é a gente pode aprender, falar é levantar projeto todos os dias com que é uma nova Colorido. chance de fazer Esse melhor. Projeto, ele ganhou a lei Empreender é resistir quando ninguém mais acredita. E nós fomos para dentro das escolas públicas, mesmo quando o falar mundo sobre esse diz tema. para parar. É aí, acreditar no invisível antes de ele assim, se tornar realidade. Já ali adolescentes, jovens trans dentro da escola, que já tinham sofrido N situações. E que ali se posicionavam, sabe? Vinham falar comigo. Eu sei agora que tem uma delegacia, eu sei que eu posso denunciar. É uma ponte. E eram pessoas que estavam ali inseridas e as pessoas que praticavam essas uma violências estavam ali ouvindo, de sabe? fazer história. Então, assim, sensacional. Líderes de sucesso, onde grandes histórias encontram grandes oportunidades. Bom, voltamos então aqui com o nosso papo com o Diego Cândido, advogado especialista em direito LGBT. Bom, Diego, eu vou te fazer uma pergunta que talvez muita gente de casa tenha e pense dessa forma.
E aí eu quero saber qual é a tua visão. E o que tu diria para essa pessoa, por exemplo? Uma pessoa que tá vendo assim, mas espera um pouquinho. Quando eu faço um banheiro que seja diferente para pessoa trans, quando eu crio uma vaga que seja especial para LGBT ou para trans, eu não estou excluindo essas pessoas, as diferenciando do resto dos colaboradores e dos funcionários? Então, na verdade, para as pessoas trans não precisa ter o banheiro exclusivo, né? Tá. A gente trabalha dentro da empresa o direito da pessoa utilizar o banheiro com o gênero com o qual ela se identifica. Então, uma mulher trans feminina, ela vai sim usar o banheiro feminino e ela tem direito a isso. Tá. Assim como o homem trans, ele tem direito de usar o banheiro masculino. Né? Tá. Então, essa é a questão do banheiro. É porque hoje, o que acontece? A mulher trans ela é impedida de usar o banheiro feminino. É o que acontece. Eu tenho processos contra casas noturnas em que a pessoa foi impedida, isso gerou maior confusão, gerou briga, gente. E a pessoa não pôde utilizar o banheiro com o gênero, isso há pouco tempo também. Então veja que essa questão do banheiro ela é tormentosa porque ela atravessa as empresas, ela atravessa casas noturnas, ela atravessa bares, Cidade Baixa acontece isso. Então assim, é o banheiro com o qual a pessoa se identifica. Então uma mulher trans ela vai sim usar o banheiro feminino, né? O que a gente tem dito que resolve o problema é o banheiro inclusivo. É um banheiro único que a pessoa possa, com o reservado, e ela possa utilizar aquele banheiro, né? Principalmente para os homens trans, porque os homens trans têm uma demanda específica. Eles não utilizam mictório. Sim. Então, um banheiro masculino para um homem trans que não tenha o reservado, ele não pode usar, né? Então, ele vai usar o banheiro feminino se não tiver. Então, são questões que são tratadas de forma muito específica, com muito cuidado. Então, o banheiro, ele não existe banheiro exclusivo. Existe ou o banheiro inclusivo, que é para todas as pessoas, ou o banheiro feminino para a mulher trans e o banheiro masculino para o homem trans. E com relação a outra questão que tu trouxeste do nome, foi isso? Não, foi da parte das vagas. Das vagas, porque isso mesmo. A pessoa pode chegar e dizer assim, tá, mas espera um pouquinho, eu não tô excluindo as pessoas, não tô excluindo os outros funcionários, né? O pessoal de casa pode pensar e querer perguntar isso também, né? Não é excludente, pelo contrário, a gente trata isso hoje como um processo afirmativo, porque é uma questão, por exemplo, as cotas, né? Vai no mesmo caminho das cotas. Qual é a necessidade hoje de termos cotas? E mais uma vez, Estado do Rio Grande do Sul, pioneiro nas cotas para pessoas trans nos cargos do Poder Executivo. 2021, Eduardo Leite sancionou então essa lei dizendo que para os cargos do Poder Executivo nós temos sim cotas para pessoas trans. E isso é uma reparação histórica, porque são pessoas, como eu te falei, que elas não vão concorrer ali com os mesmos, né, parâmetros de uma pessoa cis. Então, tem especificidades que precisam ser tratadas e essas especificidades, elas se justificam pela história dessas pessoas, pelo que aconteceu durante todo um período de ditadura em que houve repressão. Hoje mesmo, para tu veres, a polícia, ela me diz o seguinte, a gente faz hoje um resgate histórico, é nosso dever proteger essas pessoas, porque por muito tempo nós apenas batemos essas pessoas e prendemos, era o que a gente fazia. Hoje a gente faz o trabalho de proteção, a gente só fazia repressão com essas pessoas. Isso, nas palavras do chefe de polícia, o ex-chefe de polícia, né, Fernando Sodré, que é um homem negro, ele sempre diz isso nos discursos dele. E eu comecei a entender que quando a empresa se volta para esse lado e entende que é um processo mais inclusivo do que excludente, ela vai sim dar essa vaga e ela vai colocar essa pessoa. Porque sem esse processo afirmativo, essa pessoa não vai ingressar. Então, se a empresa quer uma pessoa trans, quer ter diversidade no seu corpo ali, né, de colaboradores, ela precisa sim ainda, como eu te falei, uma situação ideal daqui a um tempo não vai precisar. Esperamos que não, mas hoje precisa, até porque nós temos muitos retrocessos, nós temos aí vários movimentos que são contra as cotas, né? Então nós temos hoje críticas nessas cotas que foram implementadas aqui, e quantas pessoas já foram beneficiadas com essas cotas, já estão trabalhando no Banrisul, na Polícia Penal e vários órgãos vinculados ao Poder Executivo. Tu sabe, Diego, que é uma coisa que talvez muitos empresários, muitos empreendedores talvez não pensem, né? Que talvez e qual é o grande ouro, vamos dizer assim, hoje em dia, né? Hoje em dia sempre é a mente pensante de criar novas ideias, novos produtos, estratégias que sejam de sucesso. E talvez a gente esteja com uma empresa, por exemplo, que não tem essa estratégia de inclusão que tu nos trouxe aqui, perdendo
essas mentes que podem ser brilhantes, que podem ter ideias que transformam, que tragam lucro para as empresas. E a gente está perdendo justamente por essa hostilidade a essas pessoas, né? Perfeito, e vou te dizer mais. Qual é o benefício para a empresa? A pessoa trans que consegue uma vaga num processo afirmativo e entra, ou seja, deram a ela essa oportunidade, ela vai dar o sangue por aquela empresa. Eu tenho cases de sucesso, assim, ó, pessoas de escritórios de advocacia que eu tenho parceria, eles já me disseram, doutor, assim, ó, por que a gente não fez isso antes? É a melhor funcionária do nosso escritório. A gente vê isso pelas redes sociais, né? E aí tu vê, tem pessoas que entraram servindo cafezinho, olha só. Pessoa que nunca teve oportunidade na vida. Entrou servindo cafezinho, ou seja, foi oportunizado a ela uma vaga ali dentro do que ela poderia fazer naquele momento. Ela estudou enquanto estava na empresa, porque ela tinha condições. Como ela disse, eu tenho dignidade hoje, eu tenho uma carteira assinada, eu tenho colegas de trabalho, eu tenho salário. Legal. Ela aproveitou aquele dinheiro, né, que ela estava o salário, ela voltou a estudar, ela completou o ensino médio completo. Ela tá fazendo cursos e hoje ela é chefe de RH. Que legal. Ela começou servindo cafezinho. Então, assim, ver o quanto isso é transformador, é impactante para uma pessoa que está dando a vida para aquele trabalho, porque ela não pode perder e ela precisa sempre mostrar que ela é melhor, porque ela é uma pessoa trans, ela se coloca nesse lugar. Não, e assim, Diego, a gente vê muito isso, né? Por exemplo, nas redes sociais. Quando tem um artista ou um influenciador que apoie a causa, que apoie as pessoas trans, LGBT, enfim, a gente vê um engajamento muito maior. Eles defendem, né, a ferro e a fogo. Sim. Então, isso também, acredito eu, que passa também para as empresas. A empresa que inclui, que acolhe, aquele funcionário vai querer trabalhar sempre ali, né? Dar um melhor resultado, né? Exatamente. Então, as empresas que iniciam esse processo, porque nós tivemos, eu vou trazer aqui nós tivemos um projeto chamado Oportunizar. Esse projeto, ele foi lançado pela Rede Trans Brasil, da qual também eu faço parte. A gente trabalha com a Rede Trans Brasil, por isso que eu trabalho a nível nacional com as pessoas trans hoje. E ali a Rede Trans Brasil, ela colocou 10 capitais do Brasil para implementar esse projeto. E uma delas foi Porto Alegre. Então, com esse projeto, nós fizemos parcerias com empresas públicas, privadas, com o governo do estado. E ali, o que a gente dizia quando a gente conversava com o empresário? A gente ia até as empresas e dizia, olha, a nossa ideia é oportunizar, ou seja, flexibilizar requisitos. Porque a maioria dessas pessoas, se não quase todas, né, elas não têm o ensino médio completo, as pessoas trans. Por quê? Porque elas não puderam estudar, foram expulsas, falam muito em evasão escolar, para mim é expulsão, que no momento que tu não consegue permanecer num espaço, tu está sendo expulso dele, né? Exato. Então essas pessoas, elas não tiveram oportunidade de estudar. Então a gente trabalhou exatamente isso. Esse exemplo que eu te trouxe, servindo o cafezinho, era uma pessoa que não tinha o ensino médio completo e que para aquele cargo, sim, hoje a gente sabe que para funções até de servir cafezinho, secretária, auxiliar de serviços gerais, precisa do ensino médio completo. Né? A gente sabe que hoje é um dos requisitos do mercado formal de trabalho. Sim, e ali a gente trabalhou a flexibilização desses requisitos. O que a gente dizia? Oportunize que ela mostre o talento. Se não der certo, ela vai sair. Mas se der certo, ela vai permanecer e ela vai crescer. E é o que aconteceu. Uma pessoa que entrou sem a escolaridade necessária, ela buscou a escolaridade, ela cresceu na empresa, ela foi galgando até chegar onde ela está e hoje ela está realizada. E é um case de sucesso. Eu trago isso porque essas pessoas que entraram por meio desse projeto Oportunizar, foi assim. Elas cresceram ali, elas puderam ter oportunidade de estudar, voltar a estudar, de crescer dentro da empresa. E as empresas trazem esse feedback, né? Nossa, todo mundo ganhou com isso, porque as pessoas hoje entendem dentro da empresa o quão foi importante esse processo de abertura, né, de sensibilização, de ter essa pessoa conosco, de trazer outras, porque daí abriu uma vaga e aí isso acontece sempre. Já surge outra vaga, daqui a pouco já tem outra vaga. Eu tô sempre recebendo pedidos, né? Nós temos mais uma vaga aqui. De tanto que dá certo, né? Sim. As pessoas entendem. E ali aí eu acho que é uma engrenagem, aquilo entra, começa a fluir e não tem como dar errado. É um caminho que no início pode ser difícil, tormentoso, como todo processo é, né? A gente não vai glamorizar, também dizer que é lindo, é maravilhoso. E com toda mudança, vai colocar, né, aquela pessoa ali que vai ser fácil, não é, né? Porque todo mundo tem que estar afinado para que isso aconteça. Né? E vou te dizer que até dentro da própria OAB a gente faz essa sensibilização, porque nós temos pessoas trans trabalhando na OAB, a nossa comissão propôs isso ao presidente Lamarck, ele topou, só que a gente passou por isso, a gente tem que
capacitar, sensibilizar todos os colaboradores da OAB, né? Então a gente faz treinamentos constantes com pessoas que ingressam na casa com todo o letramento racial, PCD, LGBT, e isso transforma o ambiente, ele fica mais saudável. Porque quando tu passa por uma sensibilização dessas, tu entende, tu começa a olhar o outro, tu começa a despertar, às vezes, até um interesse naquela pessoa em fazer um trabalho social. Já tive vários casos em que eu sempre levo, digo, qual é o teu propósito na vida? Tu não é apenas um CPF, tu tem que ter uma função social relevante. Não estou te dizendo que tu tenha que aderir à causa LGBT, mas nós temos várias causas. Causa animal, meio ambiente hoje, olha as transformações climáticas que a gente está sofrendo. Né? A questão do lixo, questão ecológica. Então tu pode te aderir a um projeto, né? As crianças com câncer, crianças com diabetes, veja o que te interessa, o que te move e te dedica àquela causa. E as pessoas, até isso a gente propõe, e as pessoas vão, daqui a pouco, eu quero trabalhar com isso, ela vai atrás e ela busca, né? E Diego, vamos entrar num ponto que talvez seja, né, complicado, vamos dizer assim, que é a violência contra LGBTs aqui no estado. Como é que a gente está hoje nessa questão? A gente evoluiu, não? Aumentou o número de casos de homicídio, de violência? A gente teve algum avanço ou não? Então, infelizmente, pelo 16º ano consecutivo, o Brasil lidera o ranking de assassinatos de pessoas LGBTs, especialmente pessoas trans. Né? Então nós temos esse dado que é alarmante sim, preocupante, porque são 16 anos que o Brasil está no ranking, né? Liderando esse ranking. E aí nós tivemos agora há pouco a informação pelo Anuário Nacional de Segurança que o estado do Rio Grande do Sul estava como líder desses assassinatos e dessas violências como um todo. Não só assassinatos, mas todos os crimes que envolvem, né, a população, que pode ser uma agressão física, uma agressão verbal, uma agressão psicológica, né? São vários tipos de violência, violência patrimonial. Então nós temos vários tipos de violência. E aqui no Rio Grande do Sul, então, nós temos esse dado que é preocupante sim, porque o estado ele é privilegiado. Nós temos 2 delegacias do combate à intolerância, uma em Porto Alegre e uma em Santa Maria. Então nós temos 2, sendo que ao todo no Brasil nós temos 11. Então só o estado do Rio Grande do Sul tem 2. Então veja, aí nós temos essas questões aí, porque Santa Maria lá nós temos um polo também muito violento naquela região, com pessoas trans. Mas agora, nesse anuário, foi se identificar que a violência está mais na Serra Gaúcha. Então os casos que lideram estão ali na Serra Gaúcha, Caxias do Sul principalmente, e isso também foi muito preocupante, né? Nós temos que trabalhar então esses pontos onde estão. E aí nós temos agora já um projeto dentro da Polícia Civil que está já em andamento para a implementação de uma 3ª delegacia do combate à intolerância, e seria então Caxias do Sul a próxima, porque nós temos lá um dado, né, bastante sensível, que é o aumento de casos, a liderança no ranking. Então agora o chefe de polícia, né, está preocupado em instalar a delegacia lá em Caxias. Que a gente sabe que a instalação de uma delegacia envolve muitas questões operacionais, de orçamento, é muito complicado, né? Mas a gente necessita disso. Porque a Delegacia do Combate à Intolerância aqui em Porto Alegre foi também uma virada de chave. Nós tivemos muitas ocorrências que chegaram ali, que não chegavam até a delegacia, vamos dizer assim, distrital comum, né? E hoje nós temos também a Delegacia Online da Diversidade, que eu também tenho a honra de dizer que eu ajudei a implementar, construir, junto com a Polícia Civil, e nós lançamos isso já há 2 anos, né? Então já está em pleno funcionamento. Só que a Delegacia da Diversidade Online ela trabalha com todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, todas as demandas do estado chegam nela. Então, até ela ser direcionada para o órgão policial e se iniciar um processo de investigação é mais moroso. Então, eu sempre digo que é melhor que a pessoa vá presencialmente até a delegacia para que aquele processo já se inicie o quanto antes. E na tua visão, por que a região da Serra ela é um foco nessa questão de homicídio, crimes e violência a pessoas LGBT? Por quê? Nós temos uma questão muito cultural, né, relacionada à nossa Serra Gaúcha, principalmente em relação à questão da imigração ali. São questões muito enraizadas naquela região. Predominantemente nós temos ali na Serra Gaúcha, em muitos lugares, pessoas brancas, né, pessoas cis. Nós não temos muitas pessoas trans. Caxias é o lugar que nós mais temos pessoas trans, e aí por isso também nessas questões de violência. Mas eu acho que é
mais é questão cultural, assim como nós temos lá na região da fronteira, por muitos anos, a região da fronteira, ela foi líder desse ranking, né, pela questão do machismo estrutural. Ali nós temos questões de cultura mesmo, né, questões ali que são aquela questão da família, de não aceitação de uma pessoa que tenha uma família homoafetiva, um relacionamento homoafetivo. Isso não é bem visto porque nós temos questões ali relacionadas à própria cultura da região, como se estabeleceu, como que se formou, né? É uma região também mais elitizada, se a gente for pensar no nosso estado do Rio Grande do Sul, em razão da questão das vinícolas, né, da região ali dos vinhos, então Gramado, Canela. Exato, daí nós temos ali Bento Gonçalves, Caxias, Flores da Cunha, Garibaldi. Então, e são predominantemente pessoas brancas, né, cis, e tu não vê também pessoas pretas ali, né? Então nós temos essas questões assim, de um preconceito como um todo, eu diria, não só com pessoas LGBT, mas é uma região que infelizmente a gente tem muitos casos, e eu recebo muitas denúncias envolvendo, né, racismo, envolvendo também essas questões de LGBTfobia, racismo, gordofobia. Então, realmente é muito sensível. E aí, como é que se faz isso, né? Eu acho que com a educação. Eu acho que teria que começar na escola, né? Eu acho que poderia fazer um trabalho melhor na região da Serra. Eu acho que em qualquer lugar é importante, mas a região da Serra eu acho que seria mais sensível. Se iniciar um trabalho nas escolas, de sensibilização, de roda de conversa, né? Nós temos um projeto na OAB chamado OAB Vai à Escola. Então, muitas vezes a gente é demandado pela escola para falar sobre uma temática. Então, seja o Estatuto da Criança e do Adolescente, seja uma questão envolvendo uma criança trans, uma pessoa preta. Então, nós temos várias comissões dentro da OAB. E esse projeto OAB Vai à Escola, ele então, aquela comissão ela é chamada a falar sobre determinado assunto. Então, eu acho que também isso é importante, né? Porque nós temos várias comissões na Serra Gaúcha. Da OAB fazer esse trabalho com escolas, eu acho que seria fundamental. Para a gente, daqui a pouco, já trabalhar essas crianças para um futuro melhor, né? Para que não tenha essas questões, que a gente saia desses rankings, né? Esses rankings são vergonhosos, não é nada que nos orgulhe, né? Exatamente. E a gente está lidando com violência, com um estado de situações que é muito complicado, né? E que é triste, é muito triste a gente ter que lidar com esses números, né? Mas a gente volta àquela coisa de que todos os problemas que a gente tem hoje no Brasil entram na questão de educação, né? É um pilar fundamental que se a gente não avançar, a gente não vai avançar como sociedade. Em qualquer corrupção, violência, né? A gente vê essa questão agora no Rio em relação a tráfico. Então, a gente não vai evoluir nunca se a gente não evoluir a parte educacional aqui do Brasil. Mas, Diego, vamos deixar um pouquinho o clima mais leve agora, né? Tu tem uma atuação como embaixador do Miss Universo Trans Brasil, né? E do Miss Brasil Diversidade. Qual é a diferença de um pro outro e como é que é esse teu trabalho? Tu escolhe, tu é um dos julgadores. Como é que funciona isso, né? Num concurso de beleza. É de beleza? Como é que funciona? Perfeito. O Miss Universo Trans Brasil, ele é um selo que eu sou embaixador nacional. Uhum. Ele é um selo internacional, né? Nós temos o Miss Universe Trans, que vai ocorrer agora, dia 7 de dezembro, na Índia. Então, nós levaremos a nossa corte, né? Que é uma mulher trans curvy. Então, é um processo totalmente inclusivo. Curvy é o corpo gordo. Então, nós temos a mulher trans gorda, que é uma das misses, né? Nós temos a mulher trans ladies, que está na categoria 50+, em que nós temos uma com 55 anos de idade, que é a Ale Primo, professora da URGS, que vai concorrer. E que vai lá pra Índia. Vai pra Índia. Olha. E nós temos a Miss Brasil, que é a Stephanie Vilaça, e nós temos o Mister desse ano. Nós tivemos a primeira vez o Mister Trans Brasil, que é o Matheus, que também irá concorrer na Índia, vamos trazer com certeza a coroa internacional. E o nosso trabalho ali, como é um concurso voltado para pessoas trans, né, masculinas e femininas, a ideia é colocar na vitrine os direitos, as demandas e as especificidades dessa população. Então a gente escolhe essa corte, mas como uma voz de representatividade para toda a comunidade trans do Brasil. E esse é o trabalho, né? Uma mulher trans gorda, que está ali com aquela coroa de trans, Miss Trans Curvy, ela vai sim falar por todos os corpos trans, gordos, o seu lugar, o seu direito, né, na sociedade. Então a gente, acima de tudo, é sim um concurso de beleza, claro, nós estamos falando de misses e misters, mas a gente traz a beleza com propósito. E isso eu vinculo aos 2 concursos no qual eu sou embaixador. E eu sou embaixador do Miss
e Universo Trans Brasil, eu sou também presidente do júri, então eu também avalio e sou Sim. conselheiro, eu trabalho no jurídico dessa franquia, né? Então eu tenho um trabalho bastante, né, próximo com os diretores do concurso, que é o Matheus e o Fabiano. A gente desenvolve isso e eu, como embaixador nacional, levo aí por todo o Brasil, né, a representatividade desse concurso, chamando, mostrando que é um concurso de beleza com propósito e muito do propósito social, né, o que essas meninas estão dispostas a fazer pela comunidade. Então, realmente, elas têm que trazer um projeto social, elas têm que trazer algo que vai agregar a comunidade. Um conteúdo, não conteúdo. Só a parte Exatamente, estética. é isso aí. E ali a gente trabalha, né, palestras, a gente trabalha, a Ale Primo, ela é palestrante, ela é professora, então ela fala de diversidade, pedagogia, né, com empresas, com tudo dentro da diversidade. E aí, conectando, agora, há pouco eu recebi, acho que há 2 meses, o convite para ser embaixador do Miss Brasil Diversidade, que daí é um pouco diferente. Lá ele traz a arte do transformismo. Então não são pessoas trans, né? São homens, né, gays, que trabalham com a arte drag. Então ali é um concurso de mulheres, né, de homens que trabalham com a arte do transformismo. Então é outra pegada. Mas ali também a gente trabalha beleza com propósito. Por quê? Porque dentro desse concurso, ele é de São Paulo, ele existe há 11 anos em São Paulo. Nossa. Coordenado pelo Luiz Polastri. E ele, então, trabalha a beleza com propósito. Ele tem um convênio, né, uma parceria com a prefeitura, com o Departamento de Diversidade do estado, lá da Prefeitura de São Paulo, que hoje é coordenado pela Léo Áquila. E ali nós temos um trabalho que é o Voz do Social. Isso é que é muito bonito. Elas têm que apresentar um projeto social e ele é avaliado dentro do concurso. Então, com certeza, ele é um dos requisitos para a coroa. E agora há pouco nós tivemos a Miss Brasil Diversidade, que venceu também. E aí nós temos ali uma outra pegada porque envolve um outro público, né? É a arte do transformismo, nós temos desfile de traje típico, é muito interessante. É um concurso muito bonito em que ocorre em São Paulo. E ali, os dois, a minha ideia é trabalhar os direitos da população LGBTQIA+. E é isso que eu faço, né? Eu dou palestra para as candidatas, a gente tem um confinamento, a gente trabalha os direitos, o empoderamento, a informação, né? Como que ela, né, pode levar adiante ela como uma Miss ou um Mister, como que ela vai falar para a comunidade sobre os direitos daquela comunidade, né? Então ela tem que estar empoderada disso, porque se ela não for vítima, alguém vai ser vítima e vai buscar nela a informação correta. Então elas têm que saber esses direitos, né? Então a gente trabalha isso com muito cuidado também, a questão das delegacias, da criminalização, direitos, daí a gente vai para a saúde, a gente fala de tudo, né? A questão de hormonização para as pessoas trans, os malefícios do silicone industrial que as pessoas não falam, isso aí eu sempre trago à tona, temos que falar sobre silicone industrial porque ainda pessoas estão morrendo por estarem utilizando silicone industrial ou porque utilizaram no passado e agora estão doentes por causa disso. É uma pauta que não é falada, né? É um perigo. A gente fala sobre isso, eu trago médicos de São Paulo, a gente fala dos malefícios, então eu acho que é informação completa, né? A gente tem que falar de tudo. Envelhecimento LGBT, saúde mental, né? Mudanças climáticas, eu trabalho transfobia ambiental, é algo que eu estou estudando muito e que eu tenho falado, né? As vulnerabilidades dentro das vulnerabilidades. Uma pessoa trans que já é vulnerável por si só, dentro de um desastre climático, ela fica muito mais vulnerável. Então a gente fala em transfobia ambiental. Tu citou um ponto muito interessante que eu acho que todos nós, a gente tem esse pensamento, né? Porque quem normalmente é hétero pode ter ali um companheiro ou pode ter um filho, algo do tipo, que vai cuidar durante a parte onde a pessoa fica idosa. Mas na comunidade LGBT isso é um pouquinho diferente, porque às vezes a pessoa é muito sozinha e ela envelhece sozinha. E quem é que vai cuidar daquela pessoa ali, né? Porque a gente saudável, jovem, tá tudo bem. A saúde, né, tá ótima. Mas quando envelhece aí vira uma questão a se discutir, né? O que será de um futuro nosso? Porque é a primeira vez que a gente tem uma geração que tem todos esses direitos, que tem direito a casamento, que tem direito a adotar, né? É algo diferente do que existia no passado, que era muito mais escondido, né? Hoje em dia é algo muito mais aberto, muito mais livre. Mas, Diego, entrando nesse quesito, na parte de casamento, a gente estava discutindo, antes de entrar aqui para o nosso podcast, eu e o Diego, sobre o casamento LGBT no Brasil,
que a gente tem uma interpretação do Supremo Tribunal Federal em relação à lei de 2011, né? Uma 2011 foi a união estável, 2013 o casamento. Isso, e que dá esse direito, né, às pessoas LGBT a se casarem. Mas a qualquer momento a gente pode ter um revés, né, Diego? E tu também comentou que no fórum a pessoa pode se negar a casar. Como é que funciona isso? Então, essa interpretação do STF começou em 2011, quando permitiu, então, a união estável entre pessoas, né, homoafetivas. Então, ali em 2011 nós tivemos a união estável. E aí houve uma pressão para que, né, fosse validado o casamento homoafetivo. E aí em 2013 veio uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, dizendo que é vedado ao tabelião, né, proibir o casamento entre pessoas do mesmo sexo, assim que nasceu o casamento no Brasil. Então ele já foi criado ao revés, né? Porque é proibido proibir. É isso. Então não é autorizado, é permitido, é possível, não. É proibido proibir. E eu sempre enfatizo isso porque sim, acontece muitos casos em que o casal se dirige até o tabelionato e o tabelião diz não vou fazer porque não é lei, né? E aí nós temos a grande vulnerabilidade dos direitos da comunidade LGBTQIA+. Nós temos uma insegurança jurídica muito grande, porque nada está previsto em lei, e sim em decisões do STF, do STJ e do Conselho Nacional de Justiça. E não é diferente com o casamento. Então o casal ele vai ao tabelionato e o tabelião pode, não deveria, mas pode sim dizer, olha, não é lei, então eu não vou casar vocês. E aí o que se faz? Aí tem que ir ao fórum, pedir a autorização para o juiz. Daí sim, o juiz não vai negar, porque nós temos a resolução do CNJ e ele vai seguir, né? Então o juiz que vai dizer, não, eu autorizo e determino, então, que o tabelião faça o casamento. Então o juiz determina ao tabelião que não, né, que deve cumprir sim a resolução. Eu já tive casos em que tive que ingressar judicialmente. Então vejam o quão vulnerável é esse direito, porque não está previsto em lei. E uma vez não estando previsto em lei, pode sim a qualquer momento ser mitigado, ser revogado e sofrer aí um retrocesso muito grande. E te digo mais, existem mais de 400 projetos de lei hoje em tramitação no Legislativo Federal, Câmara de Deputados lá e Senado, querendo tirar o casamento homoafetivo. Exatamente. Então vejam que existem pessoas que estão a serviço e se prestam para isso. E são mais de 400 projetos que estão apensados. Eles vão apensando por causa do título, né? Como é o mesmo tema, eles vão ficando apensados. E eu tive essa informação, eu tive a Brasília há pouco tempo, e são mais de 400 projetos de lei que estão colocados ali para votação para tirarem o casamento homoafetivo. E como é que tá no próprio movimento? Como é que tá essa questão desse engajamento para aprovar, né, para ser por lei essa questão do casamento LGBT? Como é que tá isso hoje? Porque, que a gente falou, a gente vive uma insegurança muito grande, porque a gente tem o direito, mas não tem. Tá naquele meio termo ali. Como é que tá isso? Tá hoje em dia mais avançado para num futuro próximo aprovar ou não? Então, nós não temos essa notícia. Infelizmente, a gente tem desde 2017 o Estatuto da Diversidade que foi proposto, que está para votação e que até hoje não avançou. Nós já temos isso. O Estatuto da Diversidade, se aprovado, ele vai ser uma legislação compilada, a exemplo do Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse estatuto ele prevê todos os direitos da população LGBTQIA+, dentro dele. Sim. Só que ele não foi, né? Não há interesse que ele seja votado. Há uma bancada de direita, de extrema, né, conservadorismo que não deixa que isso vá à votação. Então tá lá parado, desde 2017 nós temos. Há uma pressão sim da OAB, há uma fiscalização efetiva, a gente tá aí, né? Eu digo que a gente não pode dormir nunca, né? A gente não tem que estar sempre de olhos abertos, vigilantes, porque os retrocessos a todo dia acontecem, mas a gente combate eles, seja por ação judicial, ou seja por um trabalho ali de militância, de movimento social, mas precisa sim estar em constante vigilância até que essas leis sejam regulamentadas e implementadas. Eu acredito que isso ainda demore um bom tempo, mas a gente tem que tentar preservar. Para além de querer mais direitos, eu sempre digo para as pessoas, né, a gente tem que tentar preservar e tornar lei aquilo que a gente já tem, né, aquilo que a gente já conquistou. Embora não seja um direito adquirido, porque não está em lei, nós temos esse direito. Então a gente tem que lutar para que ele não seja revogado, né? Exatamente. E Diego, pra gente fechar, né? O pessoal de casa pode ter o pensamento do seguinte, mas
O que isso que tu tá me dizendo agora, o que tu tá dizendo pro público de casa, vai mudar a vida dele? Qual a mensagem que tu diria para essa pessoa, com base em toda a experiência que tu tem com pessoas LGBTs, com, né, vendo esse sofrimento que tu viu lá em 2020, que tu teve essa empatia disso? O que tu diria para essas pessoas que, isso aí é frescura? O que tu diria para essas pessoas? O mais importante, eu acho, que é começar a olhar para o outro, né? Eu acho que esse é o principal. A gente tem que começar a olhar para o lado, né? Olhar para aquela pessoa que está ou perto de nós, para o nosso familiar, para o nosso amigo. E esse exercício faz com que a gente consiga enxergar aquela pessoa que não está presente nas nossas relações, o outro mais distante, que eu digo, mas que a gente comece a olhar as humanidades dessas pessoas, né? Cada um de nós traz demandas, especificidades, dores, alegrias, e isso eu acho que a gente não pode perder, né? As humanidades. Eu sinto, infelizmente, que há um movimento, até porque a tecnologia avançando muito, tudo muito automatizado, rápido. Aquela ansiedade que a gente tem pelos resultados, isso acaba perdendo muito a humanidade. Eu acho que as pessoas têm que começar a pensar um pouquinho melhor com relação a isso, começar a olhar para o outro, né, entender, se colocar no lugar do outro. Acho que a empatia é fundamental, né, e entender que, olha, aquilo que eu não quero que faça para mim ou que vai doer em mim, eu não vou fazer para o outro. Então a gente tem que se colocar no lugar, sim, e eu acho que esse é o melhor exercício. Porque eu já fiz muito isso lá naquele momento em que eu fiz essa virada de chave, eu me coloquei nesse lugar. Eu pensei, bom, se eu estivesse dependendo desse trabalho, se eu fosse uma pessoa trans que dependesse do trabalho nas ruas e agora estivesse privado, né, de trabalhar, como que eu ia me sentir? Com fome, né, com todas as minhas necessidades urgentes, porque eu, enquanto advogado naquela época, o trabalho ele virtualizou, então eu conseguia trabalhando, eu não parei de trabalhar nunca, né? As audiências até hoje são virtuais, o processo ele é virtual, mas as pessoas que dependiam da rua para trabalhar, e isso eu acho que é um exercício que a gente pode fazer com todas as pessoas, olhar para o outro, entender a sua humanidade e a gente tentar se colocar no lugar, né? Porque eu sempre coloco uma questão, né, Micael? Quando eu não me sinto bem num lugar, eu não sou bem tratado, a primeira coisa que eu quero é sair correndo daquele lugar. Eu acho que todos nós somos assim, mas vamos nos colocar no lugar de uma pessoa trans, que está num lugar sendo né, apontada, violentada, que estão rindo dela, né? Então isso é muito pior, né? Eu acho que todos nós temos essas vulnerabilidades, todos nós temos essas questões a serem tratadas. Então eu acho que principalmente empatia, né? E depois vem com certeza a solidariedade, o cuidado com o outro, nós ser uma voz, né, ativa para qualquer pessoa vítima de violência, preconceito, discriminação, porque todos nós somos agentes dessa transformação. Eu sempre digo, uma vez que nós empoderados de informações úteis, relevantes, a gente vai sempre ajudar alguém que está ao nosso lado, né? Então também cuidado com as informações que vocês pesquisam, que vocês visualizam, porque muitas das vezes essas informações causam impacto negativo, né, em determinadas pessoas. Então, se preocupem em buscar informações relevantes, públicas, de utilidade, né, social e que possam realmente impactar positivamente, né, na vida das pessoas. É isso aí, então. Bom, tu falou uma coisa muito interessante que acho que é uma palavra que falta muito nos dias de hoje, que é empatia. O ato de se colocar no lugar do próximo, de sentir o que ele está sentindo, né? E eu acho que isso falta muito hoje em dia nas nossas próprias relações sociais, né? Talvez se a gente colocar um pouquinho no lugar, é tão simples, gente, só pensar como se fosse tu. Um ato muito simples. Mas, Diego, muito obrigado por vir aqui no Líderes de Sucesso, foi uma honra te receber. E bom, nós voltamos na próxima semana com mais um episódio aqui do Líderes. Muito obrigado pela sua companhia. Por favor, claro, aquele nosso velho pedido para você deixar o like, se inscrever no nosso canal e, claro, comentar esse nosso episódio. Voltamos na próxima semana. Um beijo em vocês e até a próxima. Tchau, tchau.